Neste mundo competitivo, muitos acham que para subir na vida precisam mostrar que são melhores do que outros. Para eles, não vale a pena ser modesto. Por exemplo, um ator famoso que se tornou político disse: "A modéstia é uma palavra que não tem nada a ver comigo. Espero que nunca a tenha." Mas será que a modéstia é importante? O que é a modéstia e o que não é? Vamos considerar essas duas perguntas durante essa parte de Tesouros da Palavra de Deus com o tema: por que é importante estar contente e ser modesto? Mas antes de tudo, vamos definir o que significa essa palavra, modéstia? A Bíblia fala que ser modesto é o contrário de ser arrogante ou presunçoso. Assim sendo, podemos dizer que a modéstia e a humildade andam de mãos dadas. A pessoa humilde não é orgulhosa nem arrogante. Então, geralmente, quem é humilde também é modesto. Essas duas características, quando associadas uma à outra, fazem com que a pessoa reconheça as suas limitações e admita os seus erros. Quem tem modéstia também aceita sugestões e novas ideias. E tem a certeza de que Jeová ama quem é humilde e modesto. Mas a partir de agora, nós vamos considerar o exemplo de alguém que começou modesto, mas permitiu que o seu coração mudasse para com Jeová. O relato que vamos considerar encontra-se em 1 Reis, no capítulo que, por favor, os irmãos acompanhem em suas Bíblias, o texto de 1 Reis, capítulo 13, versículos 7 a 10. O contexto que observamos aqui é que um profeta do verdadeiro Deus Jeová havia acabado de transmitir uma forte mensagem ao rei Jeroboão, que havia formalizado a adoração de bezerros no reino de 10 tribos de Israel. Veja então o que o rei Jeroboão disse àquele homem fiel: "Venha comigo à minha casa para comer alguma coisa, e eu lhe darei um presente." Mas o homem do verdadeiro Deus disse ao rei: "Mesmo que me desse metade da sua casa, eu não iria com o Senhor, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois recebi a seguinte ordem de Jeová: não coma pão, nem beba água, e não volte pelo caminho por onde veio." Assim, ele partiu para o outro caminho, e não voltou pelo caminho de onde tinha ido a Betel. Então, vemos nesses dois versículos que o profeta do verdadeiro Deus recusou os presentes caros que Jeroboão havia oferecido a ele. Jeroboão, com certeza, tinha muitos meios para dar presentes caros a seus amigos. Se o profeta de Jeová estivesse alimentando um desejo errado por coisas materiais, a oferta do rei com certeza teria sido uma enorme tentação. No entanto, ele rejeitou essa oferta. E nós, o que aprendemos? Qual é a lição dessa decisão que o profeta nos ensina sobre lealdade a Jeová? Nós sabemos que este mundo mau já tem dia e hora marcados para a destruição. E tudo o que nós estamos vendo acontecendo ao nosso redor é uma demonstração clara de que esse mundo está prestes a desaparecer. O que então você e eu vamos fazer? Vamos aceitar o que este mundo nos oferece e obter essas coisas por um curto período de tempo? Ou vamos esperar pacientemente por Jeová
obedecendo às suas leis com um coração pleno e termos uma recompensa inimaginável no futuro? No caso do profeta do verdadeiro Deus, ele rejeitou aquela oferta que Jeroboão havia feito. Mas parece que lá no seu íntimo, aquele profeta tinha uma motivação errada. Ele deve ter ficado pensando no que havia rejeitado. Vamos continuar considerando juntos agora os versículos de número 14 até o 19. 1 Reis, por favor, continuem acompanhando em suas Bíblias, os versículos 14 ao 19. Ele foi atrás do homem do verdadeiro Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Então ele lhe perguntou: é você o homem do verdadeiro Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou. O profeta idoso lhe disse: venha comigo à minha casa e coma pão. Mas ele disse: não posso aceitar voltar e não posso comer pão nem beber água com o Senhor nesse lugar, pois recebi a ordem de Jeová: não coma pão nem beba água ali. Não volte pelo caminho por onde você veio. O profeta idoso disse-lhe: eu também sou profeta como você. E por ordem de Jeová, um anjo me disse: faça-o voltar com você à sua casa, para que ele coma pão e beba água. Ele o enganou, de modo que voltou com ele para comer pão e beber água na sua casa. Então, ao analisarmos esses versículos, nós vemos que a obediência desse profeta de Jeová não foi plena, pois mais tarde ele desobedeceu a uma ordem clara que Jeová havia lhe dado. Em vez de sempre confiar em Jeová, como havia feito antes, o profeta de Judá confiou no seu próprio critério. Esse erro lhe custou a sua relação com Jeová e mais tarde veremos que também custou a sua vida. O que aconteceu com ele destaca de forma enfática o valor de servirmos a Jeová com modéstia e lealdade. Por continuarmos leais a Jeová no mínimo e no muito, e sermos modestos no sentido de aceitar os limites que o próprio Jeová impõe no que diz respeito ao que é certo e o que é errado para cada um de nós. Quando vemos essas coisas do ponto de vista de Jeová, fica mais fácil obedecer aos mandamentos que Jeová nos dá. Mesmo que às vezes não consigamos entender ao certo algumas instruções ou orientações que recebemos por meio da Bíblia ou por meio de sua organização aqui na Terra. Se continuarmos a analisar os versículos de número 20 até o 22, veremos que, por causa de sua desobediência, o profeta teve um fim trágico. Vamos ver o que ocorreu? Enquanto estavam sentados à mesa, o profeta que o tinha feito voltar recebeu a palavra de Jeová e clamou ao homem do verdadeiro Deus de Judá, dizendo: assim diz Jeová: visto que você se rebelou contra a ordem de Jeová e não guardou o mandamento que Jeová, seu Deus, lhe deu, mas voltou para comer pão e beber água no lugar sobre o qual você recebeu a ordem, não coma pão nem beba água ali. Seu cadáver não será colocado no túmulo dos seus antepassados. De fato, vemos aqui o engano a que esse profeta foi submetido e que ele cedeu à pressão. Por fim, ele acabou pagando com a
própria vida. Esse profeta deve ter percebido que se Jeová quisesse lhe dar uma nova ordem, ele não deveria ter usado uma outra pessoa, mas sim dito a ele mesmo, assim como havia feito antes. Chegamos à conclusão de que ele estava predisposto a mudar a sua maneira de pensar, a começar a analisar por que rejeitou o que o rei havia lhe oferecido. Uma maneira muito trágica de encerrar a sua vida como profeta. Hoje, nós queremos ter cuidado com aquilo que vemos e ouvimos, para que não sejamos tentados a mudar a nossa posição de obediência a Jeová. Queremos analisar bem a situação com o que Jeová diz e tomar a decisão sábia. Se nós fizermos isso, podemos ter a certeza de que Jeová continuará a nos orientar. E um exemplo claro de que podemos estar contentes e buscarmos a orientação de Jeová é no que diz respeito a como gastamos o nosso dinheiro, em como buscamos o nosso sustento. 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 8 nos relembra de que, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso. Mas por que Jeová nos dá esse lembrete? Os versículos 9 e 10 nos falam o que acontece com aqueles que desejam ficar ricos. Eles podem cair em tentação, em laço, e podem resultar na destruição e na ruína. Portanto, se estivermos contentes e buscarmos a orientação de Jeová ao tomarmos decisões em nossas vidas, podemos evitar muitos problemas. Então, seria sábio nos perguntar: como posso mostrar que estou contente com o que é necessário para viver? Como posso demonstrar modéstia ao tomar decisões? Podemos fazer isso por usar o exemplo do profeta de Judá como alerta. Queremos seguir de perto as orientações de Jeová ao tomar decisões, para evitarmos muitos problemas na nossa vida agora. Se formos obedientes a Jeová de coração, nos mantermos modestos por respeitar o que Jeová diz ser certo e errado, e formos humildes por acatar essas orientações, teremos agora a amizade de Jeová e no futuro a esperança de viver no novo mundo onde todas as pessoas serão modestas, humildes e servirão a Jeová de todo o coração.